Oi, estamos no ar, muito felizes, com muita alegria de nos encontrarmos com você mais uma vez. Seja bem-vindo, fique à vontade, queremos fazer deste momento um momento especial. Sim, que faça a diferença na sua vida, na minha vida. Que não seja um tempo apenas passando por passar. Você aí do outro lado assistindo um programa a mais. Você pode até pensar que está diante de uma telinha apenas para assistir um programa e ver o tempo passar. Eu quero acreditar que hoje Deus separou esse tempo para esse encontro especial, para dizer coisas lindas ao meu e ao seu coração. Numa palavra dita por nós, no comentário de alguém, na perspectiva de que Deus queira falar com você agora, tudo pode mudar. Que Deus te abençoe, fique à vontade, abra o seu coração. Hoje nós queremos, inclusive, especialmente orar por você, orar pelas famílias, orar pelas pessoas que estão precisando de ajuda. Sabe de uma coisa? Tantas vezes encontro pessoas que não professam nenhum credo, que não frequentam nenhuma religião, nenhuma igreja, mas ao descobrir que tem um cristão por perto e que considere ser um cristão, pede uma oração, diz, ora por mim. Lembra de mim quando você estiver orando, leva o meu nome para orar e isso me faz acreditar que ainda há muita fé para ser construída no seu coração e no coração até mesmo daqueles que dizem não ter uma vivência religiosa, mas há um Deus sobre todas as coisas, cuidando de todos e dá para sentir, principalmente quando as coisas não vão muito bem. E se tem um lugar onde muitas vezes se manifestam conflitos, dores, agonias, é dentro de casa, é na família. Por isso hoje separamos este tempo para motivar você a orar. Orar por você, orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelos seus vizinhos, orar, buscar a Deus. Em quem vamos buscar forças? Em quem é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Então fique aqui com a gente, vamos orar ao longo do programa por você. Deixe o seu contato na nossa página no Facebook, facebook.com/consultório de família. Deixe ali o seu nome, deixe ali o seu pedido de oração e nós vamos nos lembrar de você durante o programa e depois do programa também. Os meus convidados de hoje, o primeiro deles é justamente o apresentador do programa Lugar de Paz. E ali, todos os dias, ele tem lembrado de orar por tantas pessoas. Bem-vindo, pastor Leidivan. Muito obrigado, Darleide. É um prazer muito grande estar aqui no consultório de família. Prazer, de verdade. Prazer Orar, grande. então, é o lidar todos os dias no seu programa, no Lugar de Paz, lembrando das pessoas em oração. Deus seja louvado por isso e obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra participar do seu programa e também do Lugar de Paz. É uma honra muito grande. Que vai ao ar todos os dias. 5h30 da tarde e com reprise 7 horas da manhã. Lindo. E também meu convidado de hoje já esteve aqui uma vez contando da história pessoal dele, é um vencedor que passou a viver uma história de entrega a Deus e saúde por uma busca de dedicar a vida de um jeito muito especial e foi um dos programas muito lindos, dos mais bonitos que fizemos aqui no Consultório de Família, ouvindo a história do pastor Denis Morgan. Bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente também. Muito obrigado, boa noite, Darleide, boa noite aos amigos aqui. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Espero que a noite de hoje seja realmente muito abençoada para todas as famílias. Obrigado mesmo. Obrigada por sua presença. E aqui comigo também, uma daquelas mulheres que ora, uma daquelas mulheres que entrega a vida a Deus, que tem um testemunho de vida muito especial, trabalha aqui na Novo Tempo e também trabalha numa área muito específica que vai ser muito importante para você considerar esta noite, as finanças da família. Vamos conversar sobre este tema, vamos orar pelas famílias endividadas, enfim, quem está comigo aqui hoje pela segunda vez, Julimar Murá, bem-vinda. Obrigada, Darleide. É uma alegria poder estar aqui nesta noite e que realmente seja uma noite bastante abençoada e que, através das nossas dicas sobre finanças, muitas famílias possam ser alcançadas nessa noite. Com a graça de Deus. Amém. Pastor Morgan, vou começar com você, porque citei um pouco da sua história, quando você veio contar a respeito de um tempo em que você não cuidava muito da alimentação, não cuidava da saúde, não tinha essa preocupação em dedicar o seu corpo como um templo do Espírito Santo e passou a fazê-lo. E hoje é um homem atlético, é um homem que tem esse trabalho especial em não pensar, eu quero deixar isso destacado, em não pensar em perder peso, em ter saúde, simplesmente por ter, mas tem um propósito diferenciado. Fala um pouquinho a respeito disso.
Bom, eu já, daquela última vez, tinha dito, Uhum. foi uma luta muito grande para mudar o estilo de vida. E o fundamento não foi saúde, assim, não foi emagrecer em primeiro Isso. lugar. O fundamento foi adquirir qualidade de vida para poder acompanhar mais a minha família, a minha esposa, os meninos, e também para poder pegar o evangelho por mais tempo e pregar com qualidade e pregar com autoridade também, a autoridade da prática. E Deus me concedeu isso absolutamente através da oração. Eu já tinha dito aquela vez, repito agora, se não fosse a oração, eu não teria conseguido alcançar aquela vitória de mudar drasticamente o meu modelo de vida. Explica um pouco melhor, como que a oração entra para lidar, para te fazer aprender a lidar com o apetite, com as vontades pessoais, com referência ao que come, com atividade física, porque é muito comum nós pensarmos nisso em torno do perder peso para entrar no manequim tal, para ficar melhor, para não ser chamado de gordo, sei lá por que seja. E se utilizar de todas as ferramentas das dietas, agora da oração, como é que funcionou isso, pastor? Esse tema é bem apropriado para as famílias, não é? Sim. Quantas famílias estão lutando para mudar o seu estilo de vida, para mudar a sua forma de pensar? Quantos pais de família estão enfrentando uma dificuldade muito grande com sobrepeso, enfim, com pressão alta, diabetes, enfim, diversas dificuldades. Eu enfrentei um pouco disso também. Quando eu comecei, a tensão é muito grande, porque você está vivendo um modelo que é equivocado e você já está há muito tempo nisso. Para mudar não é fácil. É preciso aplicar aquele texto. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Houve momentos que eu precisava clamar a Deus muito forte, mas muito firme, porque o nosso eu é muito forte, né? Há uma tendência a sermos dominados por nós mesmos. Gostos, costumes e desejos. Então eu precisei orar a Deus, aclamar a Ele, buscar a presença dEle bem firme, bem forte, com muita consciência de que Ele estava comigo e que Ele iria me dar força para vencer aquela batalha. Então a oração foi tudo para mim. Foi mais do que força de vontade. Foi a oração que me deu condições de superar aquelas barreiras todas. Eu gosto de falar desse tema, pastor Ledivan e Julimar, nessa exata perspectiva de que funciona buscar a Deus. Às vezes dá-se a impressão de que vamos orar, ora, fala com Deus, parece mais um chavão religioso. E essa noite nós queremos dizer para você que não é um chavão religioso, é verdade, você pode falar com Deus. Isso pode ser a coisa mais absurda para um mundo que nem crê mais em Deus. Ontem eu escrevi um texto a respeito da revolta das criaturas, né? Despreza o Criador. Mas nós aqui queremos dizer para você, é verdade, você pode falar com Deus e apresentar para Ele até uma questão referente a perder peso, a dominar o apetite, das coisas mais simples e das coisas maiores. Isso é verdade, não é, pastor? E nós temos aqui uma prova viva. Ele Pois está acabando de dizer que ele mudou o estilo de vida, que ele foi libertado desse eu que tem gosto, né, que tem vontade, pelo poder da oração. Porque é na oração que a gente faz a entrega. Então, ele teve de entregar a vontade dele, o gosto dele, o apetite e outras coisas mais que envolviam um estilo de vida. E quando ele fez isso através da oração, ele recebeu essa resposta de Deus e as coisas começaram a acontecer. Então, Dalila, o que você está pontuando aí é muito importante. A oração faz as coisas acontecer. As coisas mudam quando nós oramos. E já existem vários estudos científicos relacionados à saúde, à cura. São estudos científicos mostrando que realmente a oração ela tem eficácia. Exatamente. As pessoas são curadas, as pessoas melhoram, as pessoas são transformadas porque oram. Sim, Julimar. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Provérbios 16:3. Consagre todas as coisas ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando nós nos propomos a isso, seja na parte de saúde, seja no relacionamento familiar, seja no financeiro, seja no que for, se nós entregarmos, nós propusermos uma mudança de vida, uma mudança nos nossos hábitos e consagrarmos essas coisas ao Senhor, porque nós sozinhos nós não conseguimos, com certeza os nossos planos serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Nós viemos recentemente de um concílio de pastores, eu ouvi uma frase lá que me impactou. É a seguinte: a menor distância entre o problema e a solução é a distância entre os joelhos e o chão. E o chão. É fundamental essa frase, eu quero incorporar isso ainda mais na minha vida.
Oração é realmente fundamental para a gente vencer qualquer dificuldade. E se nós não vencermos, porque Deus tem os planos dele, a oração é fundamental para nos dar paciência, para suportar as lutas, suportar as dores, para nos dar calma e para nos dar confiança de que Deus está no controle. A oração também não é só para resolver situações, Perfeito. é para nos dar paz, para esperar em Deus, para aguardar a soberania dele atuar da forma que ele desejar. Louvado seja Deus. Então, nós vamos agora fazer a primeira oração do programa. E eu vou pedir para o pastor Denis orar pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades na área da saúde, que estão doentes, que estão enfermas em qualquer situação. Seja alguma coisa mais leve, seja alguma coisa mais grave, mas de acordo com a tua fé, que você neste momento seja alcançado pela mão poderosa do Senhor, estenda a sua mão na direção de Deus e receba de Deus calma, paciência, perdão pelos seus pecados, graça e conforto para a sua dor, para a sua luta e cura. Se esta for a vontade de Deus te curar, Ele cura. Então pense agora nos familiares doentes, nas pessoas que estão doentes na sua família e que mesmo não estejam assistindo o programa, ou você mesmo que está no leito do hospital, você que nos acompanha dentro de um presídio, que está numa situação difícil, adoecido da alma ou do corpo, vamos orar agora por você. Por estarmos num ambiente de televisão e por nós termos essa dinâmica de estarmos sentados durante o programa, faremos esta oração sentados agora, mas não por uma reverência menor. Nós reverentemente oraremos ao Senhor agora como estamos, mas você onde estiver, se pode se ajoelhar, ajoelhe-se. Se pode levantar-se, levante-se, mova-se na direção do Senhor e seja abençoado por estas palavras que serão ditas agora em oração pelos doentes e em nome de Jesus. Pastor Denis. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, essa é uma noite especial, é uma noite de intercessão. Primeiramente, agradecemos por nos permitir sermos intercessores hoje. Queremos orar por aqueles que estão enfrentando lutas para mudar seu estilo de vida. Pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes que conhecem o que é saudável, mas estão buscando forças para viver esse saudável. Sozinhos não têm conseguido. Nessa noite intercedemos por eles. Amém. Para que eles alcancem força do Senhor, presença constante do Teu Espírito Santo com eles. Amém. Para mudar a mente, para mudar a forma de pensar, para que eles possam gostar de coisas que não gostam, coisas mais saudáveis, coisas que o Senhor determinou para que nós pudéssemos fazer e nos alimentar. Amém. Exercício físico, sono, vida equilibrada, confiança no Senhor. Amém. Dá força para esses queridos que estão nos assistindo hoje, Amém. para vencerem no nome de Jesus. Há muitas pessoas, muitos familiares, nossos mesmos, que estão adoentados. Eu me lembro do Manuel nesse instante, onde ele estiver, que a tua mão toque sobre ele. Amém. Com ele, que o Senhor possa tocar também todos aqueles que estão nos assistindo, que estão enfrentando lutas, estão com doença, ou tem algum familiar que está adoentado. Tu és poderoso para solucionar todo e qualquer problema de saúde. Nós cremos nisso. Amém. Então, por favor, Pai, atua na vida desses que estão adoentados. Primeiramente, dando-lhes fé, dando-lhes confiança no Senhor. Amém. E se Tu tens um plano de cura para eles, manifesta o Teu plano. Tu és um Deus todo-poderoso. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Intercedemos por todas essas pessoas nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse é o consultório de família, pensando em você, preocupado com o seu bem-estar, querendo dizer para você que mais que procurar o consultório médico, mais que procurar o terapeuta, mais que procurar qualquer ser humano para te ajudar na resolução de alguma dificuldade, por mais que isso lhe seja benéfico, sobre todas as coisas, recorra ao Senhor todos os dias, em todo tempo e lugar, e Deus te ouvirá. Ele quer ouvir a sua prece, o seu clamor. Creia, continue clamando, continue pedindo. E o Senhor, em sua palavra mesmo diz, bate e a porta vai se abrir. Bate, é assim que ele diz. Então, cabe a nós pedir e Ele nos concederá segundo a sua riqueza em glória e graça. Você acredita nisto? Então, consultório de família hoje especial, orando por você, com a presença do pastor Leidivan, que é o apresentador do programa Lugar de Paz, todos os dias aqui na sua Novo Tempo, para também
todos os dias motivar você a buscar a Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito das dívidas, Julimar. Tem famílias ali do outro lado muito infelizes porque gastaram demais ou porque faltou dinheiro, desemprego, alguma coisa, e agora tem dívidas para pagar. Quanto desassossego, amiga? Pois é, nós não podemos falar em qualidade de vida se nós tivermos uma vida endividadas, né? Tenho dados do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil, que nos informa que mais de 50 milhões de brasileiros estão endividados, passando por situações, muitas vezes, sem esperança. Muitos deles não veem possibilidade de pagar essas dívidas. E isso tem ocasionado muito desconforto, tanto dentro da família, no relacionamento. Hoje é o segundo motivo de separação da família. Uau. E isso tem afetado muito a saúde, trazendo ansiedade, trazendo uma baixa autoestima e, em alguns casos mais graves, até o suicídio. Então, hoje a família se encontra nesse quadro. Vivemos numa sociedade consumista, onde o consumismo passou a ser um determinante de valor. Então, para eu ter determinada coisa e fazer parte daquele grupo, então as pessoas não estão medindo consequência para adquirir aquele bem, aquele produto, aquela roupa, aquele celular, para que ele faça parte, seja aceito naquele grupo. E eu digo também que a gente vive numa sociedade midiocrática, em que a mídia tem feito um apelo muito grande. E não importa a classe social. Ela vem atingindo a todas as classes sociais, a todas as faixas etárias também. Mas existe, né, Darleide? Tem como reverter essa situação. Porque hoje a família está endividada porque não tem um controle dos gastos, dos ganhos e dos gastos, aonde está gastando. Então, é importante que ela faça um planejamento do seu orçamento doméstico. É importante que ela saiba o quanto ela está gastando e onde ela está gastando, para ver se naquilo que ela está gastando está sendo necessário e está sendo bem aplicado um recurso que o Senhor coloca na nossa mão para que a gente possa administrar. Se tivéssemos ideia, essa ideia fosse concreta, de que os bens que nós temos foram nos dados por Deus para nós administrarmos. Eu acho que se a nossa visão fosse a partir do olhar de Deus, seria bem diferente. Vamos falar um pouquinho a respeito, por exemplo, desse diálogo em família, pastora Lidivan. Sentar e trabalhar as finanças em conjunto, família. Você que lida com tantos pedidos de oração, chegam pedidos desse tipo, e eu acho que está faltando as famílias sentarem e conversar sobre o tema, não? Sim, com certeza. Inclusive, hoje, no programa de hoje, que foi ao ar 5h30, tivemos vários pedidos, e entre esses pedidos, 2 destacando dificuldades financeiras, né? E a pessoa não falou o motivo, mas certo estão com dificuldade financeira, né? E se estão com dificuldade financeira, com certeza estão gastando mais do que podem. Então a pessoa pensa o seguinte: se cabe no meu mês, no meu salário, ali um pedacinho ali, eu vou fazer essa prestação, vou fazer aquela outra coisa, e aí a bola de neve cresce, né? Então eu sempre falo o seguinte: você tem de ter um orçamento familiar para você discutir o quanto que você vai ganhar, o quanto que você pode gastar, se você pode fazer essa despesa, se você não pode fazer essa despesa. Darleide, isso é básico numa família, isso é um diálogo que é tão fácil fazer essa conversa, você colocar ali uma planilha, colocar lá os itens, colocar os valores, isso é básico. Então, há muitas famílias que estão com problemas financeiros simplesmente porque não têm um orçamento familiar, e é muito básico. Exatamente, essa é a palavra, e é tão básico, deveria ser. E quantas pessoas adoecidas por conta desse, como a Julimar traz a questão do divórcio, e adoece também. O suicídio, você diz que os dados apontam pessoas que, claro, porque você perde a paz, e a Bíblia fala tanto a respeito de dinheiro, né? A Bíblia fala tanto a respeito dos cuidados com as finanças. Pastor Denis. Olha só, quando a pessoa está endividada, ou a família entra na dívida, é porque seguiu alguns passos antes. E um dos passos que eu acho mais importante é esconder. A falta de verdade, às vezes tem até registros, mas os registros não são verdadeiros. Principalmente pais de família, que lidam com o pagar, com o comprar, com o vender. Eles, às vezes, omitem dados para a esposa, omitem dados para os filhos. E quando a esposa vai perceber,
já é um volume muito grande, e aí entram todas as questões do desespero, o desânimo, enfim. Sabe que isso tem nome, né? O nome disso é infidelidade financeira É mesmo. isso. Eu quero falar disso, eu quero dar essa dica. Se você está enfrentando lutas na área das finanças, seja transparente. Abra as contas mesmo. Perfeito. Chame sua esposa, chame seus meninos, seus filhos, não importando a idade que eles tenham. Se eles já têm um pouco de consciência para entender, fale com eles. Seja transparente, qual é o montante e faça planos. Temos que aprender sempre, não pedir a Deus mais dinheiro, mas pedir a Deus sabedoria para lidar com o que temos. É isso que a gente tem que aprender cada vez mais. Julimar. Eu gosto muito de estudar aqui a palavra que o Senhor relaciona nesse assunto de dívidas, de riquezas, de dinheiro, de poder, e a Bíblia nos revela aqui mais de 2.000 versos, né? Então, qual foi a preocupação do Senhor neste assunto? Porque sabia que os critérios que nós usaríamos para ganhar o dinheiro e para gastá-los, provavelmente nos afastaria dele, nós teríamos problemas de relacionamento familiar, problemas no trabalho. Então, essa preocupação de Deus, desde o princípio, é essencial, né? E existe também um provérbio de que quem empresta dinheiro, ele fica escravo daquele que emprestou. Né? E quem empresta dinheiro realmente não fica tranquilo, ele traz uma intranquilidade no coração. Isso ele perde o sono, isso ele perde a liberdade de ir e vir, ele sempre fica preso a uma circunstância. E agora você tocou num ponto que eu quero que os demais comentem também a respeito da seguinte questão. Emprestar dinheiro não seria ter o coração bondoso, generoso? Não seria uma pessoa assim, diz, claro, eu te empresto, eu financio para você? Não passa por aí, gente? A Bíblia está dizendo então que é para não emprestar? Como é que é? Não, passa por aí. Mas quem pega o dinheiro emprestado, ele se torna um escravo daquele que emprestou. Ok. E essa é a questão. Então não é quem empresta, é o que pegou emprestado. Agora, o que empresta também Vai tem ser de vítima, ter... né? Porque o que empresta, ele também tem de ter a prudência, né? De quanto emprestar, para quem emprestar, como emprestar, essas coisas, né? E eu lembro uma vez que quando eu fui roubado, eu era aluno, né? Quando eu estudava no colégio interno, e me levaram o dinheiro do colégio, que eu ia pagar o colégio. Então, eu fiquei devendo o colégio, não tinha jeito. E, no final daquele ano, eu estava indo embora, o diretor me falou o seguinte, eu não esqueci, quando você falou aí, Julimar, eu lembrei na hora. Ele falou assim, Leidivan, nunca deva nada a ninguém, porque quem deve é um escravo. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, porque quem deve realmente é um escravo. Então, a gente tem orientação da Bíblia para a gente fugir da dívida, né? Para fugir dos empréstimos, né? Então, isso aí é muito saudável quando a gente entende isso. Quando a gente pensa em empréstimo, a gente pensa sempre em pessoa física, né? É verdade. Mas e a pessoa jurídica que está aí emprestando muito? Ou no passado já se emprestou mais? Sim. A gente está começando uma crise. Cartões de crédito, cheque especial, tudo isso são empréstimos. E nós temos que ter consciência quando a gente vai contratar esses serviços, ter o equilíbrio de colocar esses serviços dentro do nosso salário. Porque a maioria das pessoas tem um vislumbre em receber de um gerente uma proposta, de receber uma soma no seu cartão de crédito ou uma soma no seu cheque especial, que vai muito além do salário. E aqui dá um brilho para as pessoas, elas entram no empréstimo. Não é pessoa física, é pessoa jurídica, mas continua sendo empréstimo e a pessoa continua sendo escrava da mesma maneira. Alguma dica, Julimar, então? Quer dizer, mais dicas, vamos às dicas práticas. A Julimar tem formação em economia doméstica, então atenção principalmente às mulheres. As mulheres têm muita responsabilidade com as contas da casa, não é? Quem vai, na hora que vai no supermercado, enfim. Mas os maridos também, quando gasta, gente, gasta com coisa cara, né? Brinquedo não. Então, a Julimar tem essa especialidade. Nós estamos aqui hoje no consultório de família especial, tratando de principalmente 3 pilares importantes. Família, ainda vamos falar sobre os conflitos em família, o divórcio, as situações que você tem vivido aí em casa, e vamos orar por isto. Estamos falando pela saúde, pensando nas pessoas que estão doentes. O pastor Denis já fez uma oração específica por isso. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelos que estão endividados, pelas pessoas que estão aflitas por terem entrado nessa cilada. Eu diria que é uma cilada de Satanás para roubar a paz e a paciência dos filhos de Deus, das pessoas de modo geral. Ainda vamos orar por isso. Então anota aí algumas dicas básicas, lembrando que aqui na Novo Tempo você sempre tem o programa que fala de finanças, que é o Saldo Extra, apresentado pelo pastor Antônio Tostes.
Vamos lá? Vamos lá fazer um raio-x da nossa situação financeira, tá? Nós vamos pegar um caderninho, não precisa ter uma planilha, essas eletrônicas, embora a gente hoje já tenha várias ferramentas, também no celular tem os aplicativos, mas é muito simples. Vamos pegar um caderninho e ali anotar o que entrou, quais são as minhas entradas, o quanto eu ganho. E quais são as minhas despesas mensais? Nós vamos falar em despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que não vão mudar e todo mês eu vou estar pagando, que é aluguel, que é uma prestação fixa, que é a conta de água, de luz. E tem as variáveis, que é o supermercado, que é uma compra que eu preciso fazer, é um vestuário. Então, são despesas variáveis. E ali a gente vai ter um controle, nós vamos fazer uma análise de como está sendo esse gasto, se realmente tudo aquilo que eu estou gastando é necessário. Tá? E o segundo passo, muito importante, após eu ter feito um raio-x e analisar, é exatamente o que nós conversamos agora. Nós vamos reunir a família. É essencial que a família esteja reunida nessa situação, porque, senão, a mãe ou o pai, eles ficam remando sozinhos. É importante que toda a família participe do orçamento, da educação financeira, porque, na verdade, a gente leva para a vida aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E muitos não tiveram oportunidade dessa educação financeira. Então, é a oportunidade também de estar mostrando para os filhos que o dinheiro não vem tão fácil, que o dinheiro também é fruto de um trabalho, é fruto assim, de muito empenho, né? E eles vão começar também a valorizar e a participar também desse programa, né? De estar controlando as despesas domésticas. Muito bom. Então, ter juízo, ser honesto na hora de saber o que ganha e o que pode gastar. O problema é que a gente acaba se comparando com outras pessoas. O outro tem, como que eu não tenho? Ele deve ganhar a mesma coisa que eu. Trabalhamos no mesmo lugar. Como ele consegue e eu não consigo? E aí nós começamos a trabalhar por comparação. E aí perdemos de vista o que temos, o que nos pertence, qual é a nossa responsabilidade. Às vezes nossos filhos pedem coisas que não estão no orçamento e você precisa dizer não e explicar por quê. Chamar a todos para o entendimento e Deus há de abençoar você de ser uma família próspera, mesmo no pouco. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Na volta, vamos orar especificamente por isso, aprendendo mais aqui no Consultório de Família. Dá uma passadinha na nossa página no Face, vou lá ver o que você está escrevendo para a gente. Quero você aqui pertinho no Consultório de Família de hoje. Um beijo e até já! Quanta gente linda entrando em contato, fazendo os pedidos de oração, contando histórias e pedindo para nós orarmos. Fique tranquilo, nós vamos orar por você e exerça a sua fé também. Fé é um dom de Deus e eu creio que se você está nos pedindo oração, o Senhor já te deu o dom da fé. Você crê, então continue exercendo a sua fé e o Senhor há de te ouvir e peça sabedoria. Como disse o pastor Denis agora há pouco, não é uma questão de pedir dinheiro se tem dívida, é uma questão de pedir sabedoria, até com referência à saúde também. Está doente? Senhor, me dá sabedoria. O que eu posso fazer quando o Senhor me curar? Porque muitas vezes nós queremos a cura, mas nós não queremos a responsabilidade de fazer aquilo que faz a saúde tomar lugar em nós. Então, peça a Deus sabedoria para lidar na saúde, na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, onde você estiver. Peça sabedoria. A palavra de Deus é rica quando diz que se você pedir, Deus dá com abundância. Por isso que a gente encontra muitas vezes gente muito pobre, com pouquíssimos recursos, mas são sábias e vivem com o que têm e não reclamam da vida. Por outro lado, encontramos pessoas muito ricas que não têm sabedoria, põem toda a sua vida na dependência do dinheiro e não são felizes. Mas também, assim como há ricos imprudentes, há ricos prudentes quando aprenderam a agradecer a Deus pelos dons e os pobres
pobres e todos nós podemos, com sabedoria, ser gratos a Deus por aquilo que temos. Alguns pedidos aqui, por exemplo, um rapaz dizendo que ainda quando era menor de idade, o seu pai usou o seu nome para uma compra e esse nome está até hoje negativado no comércio. Eu me lembrei também, até nós conversávamos aqui a respeito também dos idosos, né? Muitos familiares às vezes recorrem aos idosos para fazer empréstimos. Um risco, Julimar? Sim. E é um engano também as pessoas acharem que se tiverem um dinheiro vão resolver a situação. Sim. Se ela não tiver, buscar esse equilíbrio financeiro através do planejamento do orçamento doméstico, ela resolve a situação temporariamente e lá para frente ela volta a se envolver novamente em dívidas. Né? Então, é importante fazer esse planejamento, ser disciplinado, cortar os gastos, como foi dito, se contentar com o que tem. Não adianta eu viver uma vida que eu não tenho condições de viver, de olhar para o meu vizinho e querer ter o que ele tem. Então, nós temos que viver dentro da nossa realidade e proporcionar também aos filhos essa oportunidade de eles verem aquilo que eles podem ter. Entendeu? Isso, em se tratando de cristãos, isso é um testemunho. As pessoas estão nos vendo se a nossa vida é real ou é uma ilusão. Pastor Denis, o senhor tem alguns textos bíblicos a respeito de oração para que a Julimar, então, na sequência, faça essa oração especial pelos que estão endividados e aí a gente continua no consultório de família orando por você. Eu trouxe textos que falam de esperança. Porque Ótimo. se você está endividado, se você está enfrentando essa luta, tenha certeza que o Senhor está com você, Ele não te abandonou. E que em Cristo você pode ser uma nova criatura em todos os quesitos da sua vida, inclusive Amém. no quesito financeiro. Enquanto estivermos vivos, sempre há a oportunidade da gente mudar. Sim. Na verdade, existem 3 nascimentos. O nascimento físico, o nascimento do estilo de vida, saúde, aprender a viver, e o nascimento financeiro. A senhora disse muito bem, nós não fomos ensinados a cuidar de dinheiro. Porque nossos pais também não foram. E vai virando uma bola de neve. Mas a gente chega um momento que aprende. E a gente tem que colocar isso em prática. Então, se você ainda não sabe, não se desespere. A esperança para você, o Senhor é contigo. O texto é 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. A promessa é muito clara. Glória a Deus. Você precisa se converter, se humilhar, clamar a Deus com fé. Você deve fazer um compromisso com Deus de que você não vai incorrer em novas dívidas, que vai colocar seu orçamento nas mãos do Senhor, primeiramente. Ele vai te ouvir, vai te perdoar e vai te dar uma chance de recomeçar. Você pode acreditar nisso. Amém. Acredite, pastor Leidivan. É porque diz aqui que eu vou curar, né? Então, é como ele falou, a cura física, a cura emocional, a cura financeira. Isso tudo vem de Deus quando a gente ora. A gente precisa orar mais em família, colocar os nossos problemas, as nossas necessidades mais na mão de Deus, porque de Deus vem a cura. Dalígia, tem oportunidade de contar aí um testemunho, uma situação que ocorreu comigo. Antes mesmo de trabalhar aqui na Novo Tempo, eu tive um comércio, né, uma loja de moda feminina, e numa madrugada, indo em oração, eu abri a palavra e o Senhor me deu um verso bíblico que me dizia que o nome limpo, ele é mais caro que o perfume mais finíssimo. Eu fui fazer uma pesquisa se realmente existe um perfume tão caro assim, que vale tanto, né, o nome limpo. E olha que existe, viu? Então, não tem preço nós termos o nome limpo. Não tem preço nós termos a paz. Porque enquanto nós estivermos com dívida, tivermos escravos presos a essa situação, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter tranquilidade, nós não vamos ter bons relacionamentos, nós não vamos produzir no trabalho. Então, o Senhor nos mostra o quanto isso é importante para que nós tenhamos um relacionamento também melhor com Ele. E Deus opera de verdade, Deus dá sabedoria para lidar com esse tema. Deus foi rico e misericordioso na tua vida também, não é, Julimar? Foi. Nessa área também. Também. O Senhor nos curou em muitas áreas, inclusive a financeira. E com isso, o Senhor também me deu um ministério. Graças a Deus, hoje eu tenho saído, tenho pregado a outras igrejas, a outras famílias, para que eles conheçam também esse amor de Deus nesta área financeira, de que o Senhor pode transformar todas as coisas, né? Então, eu tenho saído, eu tenho essa cartilha, planejamento do orçamento doméstico, desenvolvendo novos hábitos para uma vida mais saudável.
E essa é o que o Senhor tem colocado no meu coração, porque eu sei que veio do coração do Senhor. Gente, é lindo demais entender que quando o Evangelho chega, ele visita todas as áreas da vida, né? Visita o bolso, visita a mesa, visita o teu armário, visita tudo que você, a sua vida conjugal, familiar, o Evangelho, não, quando nós falamos de Evangelho e de Jesus Cristo, nós não estamos falando de religião que leva você a sentar num banco de igreja, ouvir um sermão e a tua vida não encontra sentido e propósito. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho vivo, faz você ter confiança plena no Senhor para pagar as dívidas, para perdoar, para refazer os seus relacionamentos quebrados, para se tornar digno perante as pessoas pelo poder que o Evangelho tem em transformar você e te fazer um homem digno para pagar as suas dívidas ou para reconhecer, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou pagar e eu acredito que eu vou trabalhar e vou pagar o que eu devo e não ficar se escondendo, não sendo mais escravo, não sendo mais medroso ou medrosa, não tendo medo do seu marido, não tendo medo dentro da sua casa de assumir que você tem compulsão, que você compra além da conta, ser verdadeiro e honesto. Quando o Evangelho chega, tudo muda. Acredite, eu digo com toda a força do meu coração. Tudo muda quando o Evangelho chega em sua vida, em seu coração. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora pelos endividados, pelas pessoas que estão aflitas hoje, como muitas estão escrevendo aqui para a gente. E nós vamos orar com você. Vou pedir a Julimar que reverentemente, com o coração entregue ao Senhor, pense em você agora e ore, interceda. E todos nós vamos orar aqui juntos com você. E eu sei que você vai receber a vitória. A paz do Senhor vai fazer você dormir hoje, em nome do Senhor. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar esta oportunidade e sabemos que as nossas necessidades são as suas preocupações. Obrigada, não importa Senhor. a área, Pai. Não importa se é saúde, não importa se é o relacionamento, não importa qual seja, mas aqui eu quero colocar essa área financeira. Quando tantas famílias, Pai, têm sofrido e têm perdido o sono, porque não vêem saída. Mas a saída está em Ti, Senhor. Obrigada, Que elas Jesus. busquem nesta noite, através do poder do Teu Santo Espírito, Amém. uma orientação de como sair desta situação. Revele a elas, Senhor, os Teus planos. Amém. E que elas consagrem tudo em Tuas mãos, para que nenhum plano seja frustrado. E que seja, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, cada uma dessas pessoas possa ouvir da Tua boca: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, o muito te darei, entra no reino do Teu Senhor. Amém. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ai, como é bom falar com Deus. E eu sei que Deus tem prazer em nos ouvir. Pastor Leidivan, agora vamos falar de relacionamento. Vamos falar um pouquinho a respeito. Continuando, nós sabemos que as dívidas, que a saúde ou a doença, tudo permeia a família. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conflitos conjugais. Tem chegado muito pedido de Muito, casais Danete, com muito, dificuldade. Muito. Assim, o que está em primeiro lugar de pedidos é a enfermidade, né? Enfermidades são vários. Agora, em segundo lugar, realmente, é o relacionamento, e principalmente o relacionamento conjugal, né? Muitos pedidos de oração porque o casamento está sendo destruído, ou porque já houve uma separação, então pede para restaurar, pede para o esposo voltar para casa, ou a esposa voltar para casa. Então, a gente vê que isso aí é uma tônica, e esses pedidos, eles refletem, infelizmente, eles refletem a nossa sociedade, né? Onde as pessoas, elas não procuram mais investir no relacionamento, elas não procuram investir mais no casamento. Parece que existe uma ideia, existe uma ideia muito errônea, né? Se esse casamento, se esse relacionamento, ele está me dando transtorno, ele está me tirando a paz de alguma forma, está me tirando a liberdade. A gente ouve muito disso, né? A liberdade. Então, é muito mais fácil, é o pensamento, né? É muito mais fácil eu me livrar desse relacionamento e procurar um outro. Então, a sociedade pensa assim, a mídia vende esse produto e, infelizmente, muitas pessoas estão comprando este produto e, em vez de investirem no relacionamento, eles estão desistindo do relacionamento. Então, esses pedidos de oração, eles refletem essa sociedade, né?
Uma sociedade que não conhece mais o que significa resignação, não conhece mais o que significa humilhar-se um diante do outro, não conhece. Exatamente, o perdão, né? É a base do relacionamento. Como é que duas pessoas totalmente diferentes, às vezes temperamentos diferentes, tudo. Como é que elas vão conviver juntas? Vai haver choque, vai haver conflito, vai haver algum momento, alguma palavra, alguma coisa que machuca, e há. Uhum. Então, como é que pode haver um relacionamento se não houver esse perdão? Exato. Então, pessoas que não estão dispostas a perdoar. Então, por isso, o casamento está sendo dilacerado, ele está sendo, infelizmente, destruído. E, por isso, esses pedidos de oração, eles se multiplicam. Infelizmente, eles se multiplicam. Sabe que, na semana passada, o tema do Sem Tabus foi Felizes para Sempre. Casados para sempre, melhor dizendo. E alguém me chamou a atenção para uma chamada de um canal de TV aberto aí, famoso, em que apresenta uma série, eu não sei se filme, o que é, mas uma série questionando, felizes para sempre? E parece que tem um jogo de traição, de mentiras, o que é muito próprio para dar audiência. Então, fomenta-se a desconfiança entre os casais, entre as famílias, fomenta-se esse imediatismo. Se eu não estou confortável na relação, eu já descarto, passo daqui para colar, e nós vamos bebendo dessa água suja e vamos, muitas vezes, descartando a possibilidade de realmente ser feliz. Hoje eu recebi o pedido de uma moça, espero que você esteja nos assistindo com muito carinho, com muito respeito. Eu respondo a você, mas aquilo me deixou muito preocupada quando ela disse assim, Darleide, eu estou no meu 3º casamento e nós estamos brigando muito. Ela agora, com o 3º marido, está brigando muito. Eu pensei, já deve ser uma senhora que passou por inúmeras situações difíceis na vida, vou vê-la. Não, uma moça jovem. Ela tem 31, 32 anos, ela é jovem para ter vivido 3 casamentos e este 3º está muito infeliz. O que acontece no coração humano? Por onde a gente... Será que já chegou naquele tempo, pastor, que a palavra diz, o Senhor Jesus disse que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria? Está esfriando o amor do coração da gente? Profeticamente sim, infelizmente. Mas tem um fundamento. O fundamento é o seguinte, nós fomos criados com um vazio no coração. E a gente vive a vida inteira procurando preencher esse vazio. Uns vão preencher com coisas, outros vão preencher esse vazio com pessoas, e aí vai consumindo pessoas, descartando pessoas, consumindo pessoas, descartando pessoas, nessa busca desesperada de preencher esse vazio, que só pode ser preenchido pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode preencher esse vazio. Quando um homem e uma mulher estão de mãos dadas com Deus, eles estão ligados, não tem como se separar. Então, o fundamento é culto familiar, é buscar a presença de Deus. O fundamento é alimentar-se da palavra de Deus. Pode, para quem está assistindo, pode parecer, mas são dicas muito superficiais. Será que isso dá certo mesmo? Eu oro, eu clamo, eu busco, mas eu ainda continuo me separando, continuo ainda buscando relacionamentos. Como pastores, nós não temos outra receita para dar. É preciso segurar forte na mão de Deus, é preciso realizar o culto familiar todos os dias com o seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Se você estiver buscando isso, as lutas vêm, mas pensamentos de separação são mais difíceis de brotar na nossa cabeça, muito mais difíceis. Não devemos procurar preencher o nosso vazio com coisas, com pessoas, com sentimentos, sensações, esportes radicais que sejam. Sim, coisas para nos dar motivação. Só Deus preenche esse vazio. E nós não nos casamos para nos fazer felizes, né? Nós casamos para fazer o outro feliz. E aí dá trabalho, aí é que né? É um problema. Investir na felicidade do outro dá trabalho. Do outro. E aí nós não queremos muito trabalho, nós queremos a coisa pronta. Queremos amor de novela, do último capítulo, se de preferência, do tal Felizes para Sempre, mas que você não assiste os conflitos no dia a dia. Eu tenho feito e vou fazer uma série de outros programas, trazendo pessoas que já tenham muitos anos de casados, senhores de 80, 70 anos, senhoras, para contar como eles viveram, para contar a história para nós a respeito de casamentos de sucesso. E nós vamos ver que em todas as histórias estarão marcadas por conflitos, mas por perdão, por paciência, por boa vontade. Sem isto, ninguém viverá um casamento feliz. Pastor Leidivan, o que dizer? Quando você falou aí a respeito do texto, você citou um texto bíblico dizendo que o amor de muitos esfriaria, e realmente o texto é bem claro, né? O amor de muitos, mas não o amor de Deus. Exato.
Porque o amor do ser humano é um amor derivado do amor de Deus. E quando é que o amor da pessoa, do cônjuge, ele esfria? Esfria sim, ele acaba. Quando é que isso acontece? Quando ele não vai à fonte de amor que é Deus, Darleide. Então, o Deus é como uma fonte de amor inesgotável que está à disposição de todas as pessoas. E aí o pastor Denis falou assim, o culto familiar. Por que o culto familiar é importante? Porque o culto familiar é um desses momentos que eu, como esposo, a minha esposa, como esposa, vai à presença de Deus, eu falo assim, Senhor, coloca no nosso coração o amor para nós nos amarmos, para nós amarmos os nossos filhos. Então, o culto familiar é o momento que a família vai à fonte de Deus receber. Receber o quê? Receber o amor, receber a paciência, receber a compreensão, receber o perdão. Essa semana eu estava falando por uma pessoa muito querida, infelizmente separou e coisa e tal, e eu vi que ela estava precisando, mesmo separada, perdoar. Eu falei, filho, você está precisando perdoar. Ele falou, isso não vem de mim não, né, pastor? Não, está em Deus, você tem de ir lá buscar, porque é a fonte, recebe dele para você poder dar a outra pessoa, entregar. Então, por que isso está acontecendo no coração das pessoas? Porque as pessoas não estão indo a Deus, não estão devotando a Deus, não estão buscando a Deus, não estão em comunhão com Deus. Parece que a pressa do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, não dá mais às pessoas a oportunidade de ir à presença de Deus, com calma, com tranquilidade. Senhor, faz o trabalho no meu coração, transforma o meu coração, né? Ajuda-me nas minhas fraquezas, ajuda-me a amar a minha esposa, o meu esposo, e assim, os meus filhos, ajuda-me a dar paciência. Então, isso, Darleide, está faltando na nossa sociedade. E quando isso falta, reflete no relacionamento. Agora, eu vou ser bem específica, os meus amigos que me acompanham sempre já sabem mais ou menos o meu estilão, como diz meu amigo G, de que eu gosto de ser o mais franco e o mais direto possível, mas sendo muito respeitosa com a sua história, porque eu sou humana, me coloco exatamente no mesmo lugar que você, sei exatamente que ser humano é pó e não dá para esperar muita coisa do pó. Mas, amados, esse texto que me veio à memória agora há pouco, que nós discorremos um pouquinho sobre ele, falando do amor, ele traz em primeiro plano a palavra iniquidade. Por causa da iniquidade, me corrijam os pastores, sou apenas uma ovelha, mas a iniquidade tem a ver com pecados que são pecados, inclusive, praticados conscientemente. Uma iniquidade, por causa do pecado guardado, por causa do pecado, amados. Por favor, como família, parem de pecar em nome de Jesus. Nós já somos pecadores por natureza, mas por que acumular pecado sobre pecado e trazer para dentro da tua casa, da tua relação, maldição? E aí, quando, agora há pouco, o pastor Leidivan falou, nós vivemos numa sociedade, e eu vou até agora ser um pouco mais pontual e pensar que eu estou falando para cristãos. E aí eu ouço os cristãos me dizendo, mas eu oro e nada muda, mas eu peço e nada muda, mas espera aí, será que tomando essa palavra dá para a gente pensar um pouquinho e avaliar um pouquinho em que condição espiritual nós temos vivido? Que tipo de marido espiritual tem sido você? Que tipo de esposa, espiritualmente falando, tem sido você? Que tipo de ambiente cria-se dentro de casa? Há gritos, pancadaria, brigas, casais que ficam dias sem se falar. Imagina que o casal, outro dia um casal jovem, a esposa me contava a respeito de um marido, e o marido também traz as suas queixas, eles ficam dias sem se falar. Imagina que se um homem fica dias sem falar com a sua esposa dentro do mesmo ambiente, eu imagino Deus lá no céu que é invisível, ele não deve nem trocar uma palavra, não sei. Mas, amados, lancem fora essas maldições, que é o nosso orgulho, que é essa nossa falta de juízo, eu diria, sabe? Assim, de um jeito bem claro e bem simples para você entender o que você tem feito hoje que acarreta a maldição para dentro da tua casa. Lança fora hoje, não com a tua força, mas no nome de Jesus. Lança fora, pela graça de Deus, para que o ambiente da tua casa seja transformado pela presença dos santos anjos. Em nome de Deus, ouça essa palavra. Darleide, eu queria chamar a atenção para um dos quesitos que mais trazem transtornos no casamento atualmente. Por favor. Milhares e milhares e milhares de pessoas atualmente vão online. Sim. Eles chamam de navegação o que fazem lá. Mas, na verdade, é vaguear sem rumo.
eles não sabem onde vão parar. Eles vão para os cantos obscuros da internet. Pornografia é um mal que assola casais cristãos, tanto homens quanto mulheres. Maiormente homens. E a pornografia afeta a capacidade do homem de se relacionar com o físico. Ele se acostuma tanto com aquilo que é ilusório, com imagens, com figuras, com retratos e slides, com cenas de filmes, que ele não consegue mais se relacionar com pessoas de verdade. Ele perde contato com sua esposa e vai se distanciando cada vez mais. Lidamos com isso no dia a dia com pastores, aconselhando diversos casais que enfrentam dificuldades nessa área. Eu daria esse conselho. Se você não sabe ir online, se você vai para cantos obscuros da internet, se você entra lá para buscar informação, mas se desvia para caminhos que não são adequados, para com isso já, ainda é tempo. Se consagra a Deus, busca a presença de Deus, chama sua esposa, confesse a ela. Há poder na confissão. Sim. Quando você se abre para a esposa, se abre para Deus, há força para você vencer. Esse é um dos grandes males dos casais atualmente. Palavra muito bem colocada, pastor. Está comprovado, Darleide, cientificamente, que esse vício da pornografia ela produz no corpo da pessoa uma química tão forte como as principais drogas que as pessoas usam, são conhecidas hoje. É verdade. Então, realmente, isso é um assunto muito sério que tem levado muitos casamentos à destruição, e o pastor foi muito feliz em levantar este assunto aqui, porque isso gera conflitos e muitos conflitos dentro do lar. Palavras muito sábias, a dependência que se cria, né? Eu achei muito interessante quando abordou, fazendo-nos pensar que muitas vezes estamos na internet, online, nem sabemos onde vamos parar, o que estamos buscando. O pastor Bulhon, no concílio, ele falou assim, alguns acham que estão navegando. Ele falou, navegando é quando você sai daqui para lá, tem muitos que estão boiando. Foi a expressão que o pastor Bulhon usou. Estão Muito boiando na internet. Inspirador. Darleide, eu separei um texto. Por favor. Nós estamos numa noite de oração, uma noite Sim. especial. Jeremias 33, versículo 3 e 4, também 5 até o 6. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe. É Deus convidando-nos para ir à presença dEle. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito de Jerusalém. Enfim, nós representamos e somos povo de Deus. Verso 6, eis que trarei a ela, quando me invocar, saúde e cura, e o sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança, isso é emocional. E restaurarei a sorte de Judá, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram. Esse texto é completo. Fala do físico, fala do emocional, fala do espiritual. Todas as áreas da nossa vida. Amém. Pastor Lidivan, pode nos dirigir em oração mais uma vez? Perfeito. Por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, antes de orarmos pelas famílias que estão assistindo este programa, nós oramos pela nossa família. Sim, Senhor. Pelo nosso cônjuge, eu oro pela Rose, pela Lissa e pela Carol, e peço, Senhor, a tua proteção e a unção do teu Espírito Santo sobre elas agora. Amém. O momento de intercedermos por muitas famílias que estão passando por conflitos diversos, muitos lares divididos, alguns pensando em se separar, outros já quase se separando e outros já separados. Nós clamamos por misericórdia. Amém. Nós clamamos, ó Deus, por tua intervenção. Nós clamamos, ó Deus, pela presença dos teus santos anjos ao redor dessas famílias, destes casais, desses filhos, destes pais e dessas mães nesse exato momento. Possam sentir o poder e a influência do Espírito Santo. Que possam se humilhar, ó Deus, diante da tua face, em busca de amor, de paz, de paciência. Coloca, Senhor, no coração de cada pessoa necessitada agora o genuíno perdão para que possam se perdoar e assim, Senhor, viverem felizes. Amém. E que as famílias, ó Deus, que estão assistindo este programa possam estar consagradas, santificadas na tua presença e decididas, ó Deus, buscarem a tua face através da comunhão,
no estudo da Tua palavra, da oração e do culto familiar. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém. a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu abraço e o Teu carinho. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastor Lidivan, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Foi um Thalite. momento de paz aqui. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, pastor Denis, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço também o convite. Que Deus continue iluminando você cada vez mais, a todos os ouvintes, aliás, todos os telespectadores também. Amém, muito obrigada, pastor Denis. Ele é o pastor da Igreja Adventista Central em São José dos Campos e veio aqui nos abençoar nesta noite também com a sua presença e suas palavras. Jolimar Moura, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Obrigada.